Será que é possível o filho de um prefeito se candidatar a vereador no mesmo município em que o seu pai exerce o mandato do Poder Executivo? Será que é possível um prefeito ser reeleito na mesma cidade duas vezes e depois ele ir para uma terceira cidade? Essas são perguntas simples que a gente vai ver agora em direito eleitoral. Meu nome é Rafael Iglesias e vamos por investidos. Vamos começar pela brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, mas é a ideia das asas do seu pai. Se você estiver debaixo das asas do seu pai, você não pode se beneficiar com isso e, consequentemente, não pode concorrer a nenhum mandato no local em que teu pai tem as asas. Então, as asas do seu pai, se seu pai for prefeito, ela fica no município. Então, se seu pai é prefeito do município X, você não pode exercer nem nada aqui dentro. Você não pode ser candidato a vereador no município X. Agora, se seu pai for governador, teu pai é governador do estado Alfa, tá? Agora, o que você não pode? Você não pode ser nada aqui dentro, você não pode ser prefeito aqui dentro, você não pode ser deputado estadual aqui dentro, você não pode ser deputado federal por este pessoal, você não pode ser senador por este pessoal, você não pode ser vereador, você não pode exercer nenhum mandato dentro do local em que seu pai exerce o mandato dele. E, obviamente, né, se seu pai for presidente da República, também não. Mas, ó, dentro do local. Agora, você pode concorrer a alguma coisa aqui fora, tá? Você pode ser candidato a governador do estado Delta, você pode ser prefeito aqui do município Y, você pode ser deputado federal pelo estado Delta, senador pelo estado Delta, sem problema nenhum. Tá? O que você não pode é, debaixo das asas do seu pai, se beneficiar com isso. Agora, existe uma lógica que é o seguinte: se você já era vereador e seu pai não tinha asas ainda, ou seja, seu pai não era prefeito, nem governador, nem presidente, então você pode continuar sendo vereador. Por quê? Porque você conseguiu ser alguma coisa independentemente da ajuda do seu pai. Tá? Isso é o que nós temos nas previsões da própria Constituição Federal, artigo 14, como eu digo, reitero, vamos dar uma lidinha nos dispositivos. Artigo 14 da Constituição da República Federativa de Brasília. Vamos lá. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, não é censitário nem capacitário, lembrando que capacitário era dinheiro, capacitário era intelecto, né, e censitário era dinheiro. Voto direto secreto com valor igual para todos, mediante plebiscito e referendo, lembrando que essas duas coisas aqui são feitas por meio de um decreto legislativo do Congresso, que se convoca o povo para plebiscito e referendo. Iniciativa popular para leis ordinárias ou leis complementares, a própria lei da ficha limpa é uma lei complementar. Tá? E aqui, as condições para que o cara se aliste, né? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para essas pessoas aqui, e vamos lá nos dispositivos que nós estamos vendo. Ó, vamos lá. O presidente da República, o governador do DF e os prefeitos, isso aqui é o Poder Executivo. Tá? Isso aqui, se você domina direito administrativo e direito constitucional, se você ler isso aqui, não tapa. E quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, aqui está escrito que você pode, no máximo, ser reeleito mais de uma vez. Tá? Na verdade, uma vez só. Tá? No caso do legislativo, é à vontade. Você vê que não tem legislativo aqui. Ó, para concorrer a outros cargos, o presidente, de novo, o Poder Executivo, deve renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses do pleito. Daqui a pouco eu volto isso aqui. Agora, o que nós vemos, que nós vimos das asas, é isso aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição titular. Aqui seria o correto no território de circunscrição do titular, que é o local em que o cara tem domicílio eleitoral, né, em que ele se candidatou ali. Ó, o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins, ou afins, né, até o segundo grau ou por adoção do Poder Executivo, ou de quem usar substituir dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Salvo, olha só, salvo se o cara já era, né? Se o cara já era aqui, o telefone tocando bem agora. Se o cara já era aqui detentor de mandato eletivo, né? Se ele já era vereador, ele pode continuar sendo. Então, ó, só focando aqui, ó, são inelegíveis. Aqui você coloca, gente, segundo grau, é assim, primeiro grau teu pai, segundo grau seu avô. O seu tio, por exemplo, já é terceiro grau, então já não é inelegível, tá? É segundo grau. Consanguíneos ou afins, tá? Toma cuidado. Aqui tem sogro, sogra, genro e nora. Guarda isso aí. Sogro, sogra, genro e nora também é segundo grau. Não pode concorrer a nenhum cargo no local da circunscrição do Poder Executivo desse parentesco. Tá bem? Vamos lá, continuando aqui no artigo 14. Enfim, para concorrer a outros cargos, o que é isso aqui, né? O prefeito de uma cidade, se ele quiser concorrer a outro cargo, né, a outro local, por exemplo, o prefeito de uma cidade tal, ele quer concorrer, o prefeito da cidade tal, ele quer concorrer a governador do estado. Ele pode? Pode. Mas ele vai ter que deixar, né, de exercer o mandato dele como sendo prefeito para concorrer às eleições. Isso acontece com o Poder Executivo, não acontece com o Poder Legislativo. Você lembra lá, o Aécio Neves, na época, ele era senador da República, ele continuou sendo senador da República, mesmo concorrendo à presidência da República. Olha só, elegibilidade, né? Artigo 14 da Constituição Federal,
é inelegibilidade absoluta, né? Na verdade, você tem os analfabetos que não podem concorrer, e os inalistáveis. Os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. Tá? Agora, uma coisa interessante, o simples fato de você exercer o seu mandato não significa que já considera-se como você sendo uma pessoa alfabetizada. Você tem que fazer uma provinha, né? Ou ter a comprovação da sua CNH, ou escrever de próprio punho que você é uma pessoa alfabetizada, sim. Tá? Então, essa é a regra. Tá bom? Então, a inelegibilidade absoluta é na Constituição Federal, não pode ser uma norma infraconstitucional, tá? Importante isso. A inelegibilidade absoluta não pode ser infraconstitucional, tem que ser da Constituição Federal, tá bem? E aí nós temos a inelegibilidade relativa, né? Por motivo de função, eu falei, né? Você não pode ter 3 vezes prefeito no mesmo município, você pode ser 2 vezes. Fala, mas eu só posso ser 2 num e depois 1 no outro município? Não pode. O vice pode. O vice pode ele ser vice-vice e depois ele ser prefeito-prefeito. Ele pode ficar 4 anos ali, né? 4 mandatos junto com o Poder Executivo. Ali, então, ele pode ser vice-vice e depois ele pode ser prefeito e prefeito. Então, uma coisa interessante também, no caso de divórcio, né? O divórcio no curso do mandato, ele não impede essa logística da inelegibilidade. Então, você e sua esposa, você foi prefeito 2 vezes. Aí, no final do segundo mandato, você pega e divorcia-se dela, para que ela possa concorrer às eleições no próximo mandato. Isso não pode acontecer, igual na parte lá de um outro estado que aconteceu, né? Garotinho e Rosinha, não sei. Tá? Não pode também. Beleza? Aqui tem por grau de parentesco, que eu falei até o 2º grau, consanguíneos ou afins, cuidado, né? E tem os casos das inelegibilidades também relativas aqui da Constituição, desculpa, da Lei Complementar 69, 64 de 69, não, 64 de 90. Tá? Olha só, uma coisa importante aqui é que a gente sempre fala sobre a condenação criminal com o trânsito em julgado, né? Beleza, isso aqui é um caso para você ficar inelegível por 8 anos depois de cumprir a pena. Só que também, ó, condenação por colegiado, independentemente do trânsito em julgado. Então, você que é meu aluno, que já fez muitas vezes, né, a logística de trânsito em julgado, e quando não é decisão transitada em julgado, tem o juiz aqui embaixo, TJ, STJ, STF. Tá? Se você já foi condenado no juiz e depois confirmou-se essa condenação no TJ, mesmo não tendo transitado em julgado, essa condenação criminal já vai fazer com que você fique inelegível por 8 anos. Tá bom? Independentemente do trânsito em julgado. Tá bem? Beleza, gente. Aí nós temos aqui uma coisa bem interessante, também acho que não vai cobrar, acho que o que vai cobrar, pessoal, é o artigo 14 da Constituição Federal, já disse e reiterei várias vezes, né? Mas, por exemplo, a extinção da punibilidade, né? Se der a prescrição da pretensão executória no direito penal, você vai ficar inelegível? Não vai. Por quê? Porque você praticou um fato típico, ilícito e culpável, foi condenado, mas o Estado, em tempo inoportuno, né, acabou não conseguindo prender você. Então, não é porque você teve o benefício da extinção da punibilidade, né, do artigo 107 lá do Código Penal, que você vai ter o benefício de ficar elegível ainda, de continuar sendo elegível. Não vai, você vai ficar elegível pelo prazo de 8 anos, sim. E esse prazo ele é contado, né, da data da prescrição da pretensão executória, por exemplo. Vamos supor que hoje você for condenado, o Estado tem 4 anos para te prender. Então, em 2027, ele vai te prender. Tá? Se ele não te prendeu, se deu a extinção da punibilidade, é a partir de lá, de 2027, que vai contar o prazo de 8 anos. Se você também teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, isso aqui também é bem interessante, vou fazer uma analogia com quem é aluno meu de direito penal também. Em direito penal a gente fala o seguinte, né, que no caso da suspensão condicional da pena, lá, se você for reincidente, você continua tendo direito ao benefício da suspensão da pena se a condenação anterior foi a pena de multa. Lembra disso lá? Ó, na PPL pela PRD, que é o artigo 44, quando você substitui a privação da liberdade por uma restrição de direitos. Lá, se você for reincidente, você tem direito à PPL pela PRD, desde que seja uma reincidência em crimes diferentes. Na suspensão da pena, que é o artigo 77, se você for reincidente, em regra, você não tem direito à suspensão da pena, a não ser que a condenação anterior seja pena de multa. Então, aqui você lembra disso também. No caso aqui, nesse sentido, é o seguinte, se você sofreu, né, uma desaprovação da contas pelo Tribunal de Contas, mas a sua condenação foi apenas a pagamento de multa, você não vai ficar inelegível por 8 anos. Agora, se além da multa você teve que devolver o prejuízo que você causou ao erário é dinheiro público, né, então aí sim você vai ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Gente, isso aqui foi bem rapidinho, foi simples e fácil, como tudo em português. O foco é lembrar do artigo 14 da Constituição Federal. Acredito que é o foco da nossa prova. Toma muito cuidado. Inclusive, você tem que verificar aqui, ó, uma coisa interessante, né? Bem simples também, mas vamos mostrar, né? Já que a aula já passou de 5 minutos mesmo. Ó, aqui nós temos, ó, são condições de elegibilidade. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos. Ó, os direitos políticos aqui, né? Artigo 15. É vedada a cassação deles, né? Cuja perda de suspensão ela pode acontecer no caso de cancelamento da nacionalidade. Então, se o cara é um brasileiro naturalizado, ele pode ser deputado federal, deputado estadual, distrital, ele pode ser governador, prefeito, pode ser tudo isso aí, tá? Mas se ele perder a nacionalidade dele, ele vai obviamente, ter os seus direitos políticos suspensos, não vai poder se reeleger, alguma coisa nesse sentido. Incapacidade civil absoluta, não é relativa. Às vezes, gente, eles podem cobrar isso aqui, já cobrou na prova da OAB várias vezes, e é incapacidade absoluta, não é outra coisa, tá bom?
E condenação criminal por trânsito julgado, enquanto durarem seus efeitos também. Aqui eu acabei não colocando do 35, 30, 21, 18, mas já fizemos em outras oportunidades, né? Então, além de você ter as condições para ser votado, que é a capacidade eleitoral passiva, né, ser votado, capacidade eleitoral ativa é de votar, além da capacidade eleitoral passiva, de acordo com as inelegibilidades, você também tem que ter as idades, né? 35, 30, 21, 18. Já falei de cima a baixo, você coloca presidente, governador e prefeito, tá? 35 presidente, 30 governador e 21 prefeito. Aí no 21 você acrescenta todos os deputados. Beleza. O vereador, 18 anos, e o senador junto com o presidente da República. Pronto, 35, 30, 21, 18. Lembrando que todo mundo tem que ter essa idade na data da posse, não é na data do registro da candidatura. Salvo o quê? O vereador. Esse sim tem que ter 18 anos na data do registro da candidatura. Qual que você vai falar depois de muito estudo? Beijo do mago. A disciplina verdadeira felicidade. Fica esperto.